Oi, galerinha. Quem tá animada aí pra aprender a fazer o melhor amigo hoje, só que vai ser o melhor amigo sapo. Eu gosto de fazer bichinhos diferentes porque eu sei que cada criança tem a sua preferência, né? Esse aqui é o gatinho, que a aula já tá no canal. Nós vamos fazer um bem parecido, só que é um sapinho, ok? Para você que não me conhece, que está chegando aqui agora, eu sou a Rita da Teteia Brinquedos de Pano. E já aviso você que toda terça e sábado tem aula nova no canal. Nós já temos aqui no canal acho que mais de 100 aulas, então tem para todos os gostos, tem vários tipos de peças. Queria convidar vocês para darem uma pesquisada e ver se vocês encontram alguma coisa que interessa a vocês, ok? Então, se inscreva, você que chegou agora, se inscreva, curta, compartilhe e comente, ok? Então, vem comigo, vamos aprender a fazer esse sapo super fácil e rápido de produzir, tá bom? Bom, a lista de materiais e os moldes vocês vão encontrar no link que está aqui abaixo do nosso vídeo. Eu estou usando aqui tecidos de algodão para fazer as partes dele, né? O corpinho, as perninhas, os bracinhos. Tô usando retalhos de feltro para fazer os olhos, para fazer as bochechas e eu gosto sempre de pôr um enfeitinho nos meus bichinhos. Eu fiz uma borboletinha, uma gravatinha borboleta para colocar nele depois que ele estiver prontinho. Eu não vou fazer a borboleta aqui porque eu vou deixar o link aqui abaixo com a aulinha que explica como fazer essa borboletinha de feltro, ok? Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou para a máquina, eu vou passar um pesponto aqui no olhinho dele, porque esse olhinho ele vai ficar pro lado de fora. Então, eu fiz um forrinho para ele do mesmo tecido. Eu vou passar um pesponto no olhinho. Vou costurar essas duas tiras de tecido, porque o corpinho dele é um composê de dois tipos de tecido. Então eu vou passar uma costura aqui e já vou aproveitar, vou costurar as patinhas e os bracinhos, ok? Como eu acho que todo mundo sabe, né, fazer a costura reta, que aqui é mais costura reta do que outra coisa, eu vou pra máquina, eu vou fazer tudo isso e aí eu volto com vocês pra gente riscar o molde do corpinho aqui do sapo e montar o bichinho, tá bom? Bom, eu fiz tudo aquilo que eu comentei que eu ia fazer. Eu passei um pespontinho aqui, unindo o forro com o feltro, que vai ser o olhinho. Agora eu tô tirando os excessos de fios, né? Pra depois a gente montar o nosso sapo. Aqui, essa daqui são os bracinhos do nosso sapo. Eu vou recortar pra gente desvirar. Aí tem uma questão. Tanto os braços quanto as pernas, vocês podem encher com a fibra siliconada ou não. Aí fica a critério de vocês. Aquele gatinho que eu mostrei no início da aula, e que a aula dele já está aqui no canal, eu enchi, tá? As patinhas, os bracinhos. Esse aqui eu não vou encher, eu só vou encher o corpinho. Só pra ficar diferente, mas se vocês quiserem, a técnica é mais ou menos a mesma que aquele, né? O bichinho só que difere. Quiserem encher as patinhas e os bracinhos, ok. Não vou encher pra ficar diferente, ficar uma outra opção. Pelo menos os meus filhos, quando eram pequenos, eles tinham os necos deles, né? E os bracinhos e as perninhas não eram cheias. Era só o corpinho que era
uma almofadinha, né? E eles adoravam ficar mexendo nos bracinhos, nos pezinhos, passando no nariz, aquelas coisas de criança, né? Então, essa daqui é uma variação. Eu tô usando aqui tudo tom de azul, xadrez, listado, florzinha. É tudo composê de azul. Você pode fazer da cor que quiser, verde, laranja, misturado. Ó, eu tô dando uns picotinhos aqui nesses cantinhos, que é pra não repuxar na hora que a gente virar. Aqui também eu tô usando tecido de algodão, mas se você quiser fazer de um tecido mais grosso, soft, plush, moletom, malha, também vai bem. Agora eu vou desvirar tudo isso, porque pra gente colocar no corpinho do sapo, as peças têm que já estar todinhas desviradas. Então, vou desvirar aqui. No molde que vocês vão receber, já vai estar marcado aonde é para colocar o braço, a perna, o olho, tá? Então não vai ter dificuldade na hora de prender para costurar o corpinho todo. Eu acho que se você optar por encher as, as pernas e os braços, ele pode ser um bichinho mesmo, um brinquedinho, né? Para decoração. Se deixar sem encher, eu acho que é mais apropriado para uma naninha.
Desviramos as peças. Agora aqui, pessoal, olha, eu falei pra vocês que eu ia fazer a costura, né, dos dois tecidos, porque o corpinho, ele é composto de 2 tecidos. Aqui nós vamos unir costura com costura. E agora que nós vamos riscar o corpinho do sapo. Eu não risquei antes porque a gente tinha que unir os 2 tecidos. Então, aqui, né, o molde. Não tem a questão de ser exatamente a metade, a preocupação não é essa, tá? A única preocupação é a gente, ó, eu fiz aqui um risquinho, eu vou seguir ele como margem porque eu vou colocar esse risquinho aqui na costura, na junção, só para eu seguir mesmo, para não sair torto. Então ele vai estar aqui, eu vou colocar um alfinetinho para não andar, porque como tem a costura, só pra gente riscar. Eu vou pegar aqui. E olha, vocês vão perceber que tem as marcações. Essas marcações são daqui pra cá vem o olho, daqui pra cá vem o olho, daqui pra cá o bracinho e daqui pra cá a perninha, tá? Então eu vou riscar molde e vou fazer as marcações, ó. Vamos ver se tá tudo marcadinho. E aqui no meio, nós vamos deixar um espaço sem costura para desvirar o nosso bichinho. Então, eu estou tirando aqui o molde. O que que eu vou fazer, pessoal? Como nós temos que colocar várias partes do corpinho do nosso sapinho, eu vou deixar no lado onde a gente tem alguma peça para ser colocada, eu vou deixar uma margem para costura igual, para ficar mais fácil de a gente colocar as partes. Eu digo por quê. Se aqui eu deixo 2 dedos e aqui eu deixo um, na hora que eu vou colocar a peça, ela pode ficar torta, pode ficar mais para dentro, mais para fora. Então, a gente deixando a mesma margem, o que que acontece? A gente tem uma base melhor para que fique tudo no lugar certo. Tá? É só por essa razão que eu faço isso. E eu tô deixando essa parte lisa, né, que eu falei para ser a parte de cima, porque a gente vai colocar a bochecha do sapo e fazer a boquinha. Então eu acho que vai ficar mais perceptível no tecido liso do que no tecido com estampa. Também é só por esse motivo, mas aí vai da criatividade de vocês, tá? Prontinho.
Então aqui. Ah, antes disso, a gente vai colocar aqui as pupilinhas dos olhinhos do nosso sapinho, porque a gente vai ter que dar uma... Vai aqui. Aqui eu tô usando feltro, né? Quem me segue já sabe que eu coloco a entretela termocolante para ficar mais fácil de cortar e marcar o feltro nessas pecinhas pequenas. Então, opa, vou colocar um pouquinho para cima. Acho que tá bom. Então, o que que eu vou fazer? Olha, eu tenho aqui uma agulha, uma linha preta de bordar. Eu vou só dar uns pontinhos bem de levinho pra essa parte branca aqui não escapar. Como eu já costurei aqui o forro, né, o arremate, eu vou pegar só a parte do feltro, tá? Não pegar a parte do tecido. Então, ó. Vou fazer uns pontinhos, um pedacinho do feltro branco, um pedacinho do feltro preto. Vou fazer isso a volta inteira, só para não ter perigo de soltar. Se você quiser, né, eu tô falando aqui no caso de crianças um pouco maiores, colocar um botão preto aqui, pode. Só que aí eu vou falar pra vocês, assim, darem muitas voltas, tá? Darem bastante voltas para não correr o risco de soltar, porque o botão é uma peça pequena e a criança pode levar a boca facilmente se soltar. Então, assim, prender com bastante cuidado e para que realmente não solte, ok? Aqui eu já vou arrematar. Vou colocar a linha aqui dentro. Olha, eu tomei cuidado para não pegar aqui no forro, tá? A gente vai fazer a mesma coisa nesse outro, porque a gente, ao costurar, já vai costurar o olho do sapo também na peça. Então, vamos lá. Tenho aqui. Se você quiser passar na máquina, aí você faz antes de colocar o forrinho. Pronto. Aqui também já vou arrematar. E essa linha a gente vai usar depois para fazer o bordado da boquinha dele, tá? Então, deixa eu cortar aqui. Então agora nós vamos colocar todas essas partes do corpo, que compõem o sapo, né? Aqui no corpinho. Então aqui seriam os olhos. Aqui tanto faz qual é a frente, qual é atrás. A gente só tem que se observar para colocar os dois do mesmo lado. Então, ó,
Eu falei que era daqui pra baixo, né, ó. A gente vai colocar aqui. Então, vem pra cá. Deixa eu tirar isso aqui. Então, esse vai vir aqui. Vou colocar esse aqui. Daqui pra baixo. Agora nós vamos colocar os bracinhos dele. Eu vou dobrar aqui. E eu vou colocar exatamente aqui. Também vou tirar aqui depois. Ele vem aqui. Vou abrir aqui assim. Daqui pra baixo. O outro braço pra cá. E as perninhas, lembrando que as perninhas elas vão ficar assim, pra fora, né? Então a gente vai ter que colocar elas assim, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado pra não costurar essa parte. Então ela vai ser colocada aqui desse jeito, mas eu vou virar esse pedaço pra cá, tá? Senão, se a gente deixar assim... Então, vou dobrar aqui e vou dobrar aqui. E vou colocar ela aqui. Aí. Ele vem pra cá. Mesma coisa aqui. Ele vai ficar assim. Então, eu vou fazer assim, assim, e vou colocar aqui. Que é daqui pra cá. Certo? Bom, tudo colocado aqui. Então, olha. Este pedaço aqui, pessoal, minha caneta. Nós vamos deixar aberto esse tanto aqui, ok? Nós vamos na máquina, nós vamos passar uma costura a volta inteira. Terminamos aqui. Pra gente poder depois virar e terminar a nossa peça. Costuramos. Eu vou tirar esses biquinhos aqui que tem. Aqui. E nós vamos desvirar a peça. Acho que eu costurei mais do que devia.
embaixo. Depois vocês deixem lá nos comentários se vocês querem, tem alguma peça que vocês gostariam de aprender, de ter o molde, tudo, né? Pra eu, de repente, ir atrás disso pra vocês, tá? Porque eu vejo pelos vídeos mais assistidos, pelas aulas mais assistidas, né? Pelas visualizações, e vou botando aula aqui. Se vocês tiverem alguma peça que vocês gostariam de aprender, fala aí pra mim que eu vou buscar pra vocês e passo depois. Bom, basicamente o sapinho tá pronto. Agora a única coisa que nós temos que fazer é encher esse corpinho para depois a gente colocar a bochechinha e fazer a boquinha, tá? Então nós vamos fazer o enchimento com a fibra siliconada. Se você assistiu alguma aula minha no canal, eu ensinei a fazer uma naninha ovelha, ensinei a fazer também uma naninha, uma almofadinha, naninha urso, e uma outra cachorrinho, onde eu ensino como fazer a almofadinha, caso você queira tirar a capinha para lavar. Então, se você buscar lá no canal, aqui no canal, você vai ver como fazer a almofadinha, que nada mais é que pegar um TNT ou um tecido de algodão cru e fazer somente o corpinho, né, como se fosse a almofadinha. O único, porém, é que a parte de trás do bichinho, ela vai ser um pouquinho, você vai usar um pouquinho mais de pano, que eu ensino lá como é que você faz a capinha, porque vai fazer um transpasse para poder colocar a naninha. Então tem essa opção também, tá? Tem a aula aqui no canal. Olha, pessoal. Aqui tá o sapinho. Agora a gente vai fechar aqui esse pedaço aqui e a gente vai desenhar
a boquinha e colar as bochechas, ok? Então deixa eu costurar aqui essa aberturinha que a gente deixou aqui. Eu vou fazendo, vocês vão olhando, porque assim, toda aula a gente faz essa costura, né? Que é o tal do ponto invisível, que nada mais é do que fechar aqui pegando um pouquinho de tecido de cada parte da abertura. Sempre procurar usar a linha da mesma cor. Quando a gente está utilizando um tecido estampadinho, esse aqui de florzinha, por exemplo, não vai dar nem pra ver. Tecido liso é mais complicadinho, porque tecido liso, né, a gente tem que fazer com bastante capricho, porque senão aparece. Mas tecido assim estampadinho, ainda com a linha da cor, ninguém nem vê. Se você quiser passar a máquina, pode, tá? Aí você passa bem na beiradinha. Eu sempre digo que para aquelas pessoas, né, que estão assistindo às aulas para empreender, para fazer, para vender, na abertura que se deixa, sempre é um bom lugar para se colocar etiqueta, essas coisas, porque a etiqueta geralmente a gente passa mesmo na máquina, né? Então é um bom lugar para colocar etiqueta, que aí dá uma bela disfarçada. Pronto, estamos finalizando aqui. Não deixa repuxar, não vai ficar feio. Aqui no canal também tem outras aulas de sapinho, se vocês quiserem dar uma pesquisada. Eu fiz um brinquedinho sensorial de sapinho, fiz um fantoche de sapinho. Então, quem gosta de sapinho tem algumas opções aí de bichinhos, tá? De modelinhos para vocês. Agora eu vou pegar um lápis e vou desenhar a boquinha dele aqui. Ó, a boquinha dele vai ser mais ou menos aqui. Peguei um lápis azul mesmo. E eu vou fazer só pra não sair torto na hora que eu vou... Vamos ver. Ah, tá legal. Eu vou fazer com linha preta de bordar. Que ela já está aqui. E eu vou fazer o ponto atrás. Eu não vou me importar muito com o nozinho, eu vou dizer por quê. Eu vou colocar a bochechinha em cima, tá? Então a bochechinha vai esconder o nó. Então o ponto atrás nada mais é do que levar a linha pra frente com a agulha, voltar pra trás. Aí você vai, passa um pouquinho mais pra frente. Aí você volta. Aí você vai.
Se quiser pintar usando tinta de tecido, eu acho que lavando vai perdendo um pouco a cor, apesar dela não sair, né? A tinta de tecido realmente é poderosa. Ah, mas eu prefiro bordar, tá? Eu acho que fica mais delicado do que bordado, do que pintado, desculpa. Eu já comentei em outras aulas, eu acho que o bordado dá um toque, assim, crava mesmo. Ah, é um trabalho artesanal. Eu acho que o bordado tem essa, cumpre essa tarefa, sabe? Ah, ó, perdeu tempo fazendo um pontinho aqui, realmente é um trabalho feito à mão. Eu acho isso bem bacana. Então, por essa razão é que eu prefiro o bordado. E agora nós vamos colocar as duas bochechitas. Pode voltar. Ó, agora nós vamos colocar as bochechitas. E também vamos, assim como nós fizemos nos olhinhos, nós também vamos colocar, dar uns pontinhos aqui nas bochechas, para que elas não escapem. Então, eu também tenho já a linha com rosa. Ó, a gente vai dar só uns pontinhos. Ó, estou segurando aqui. O que ele vai fazer? Mesma coisa do lado de cá. Ele pode também ser usado na decoração, né? Eu sei que muita gente faz bichinho para decorar
quartinho de crianças ou para ser tema de festinha infantil. Então, vamos botar a mão na massa aí, fazer essas lindezas. Vocês acham que terminou? Não, nós temos mais um enfeitinho para colocar nele aqui. Bom, pessoal, e para finalizar mesmo, eu vou dar aqui um charminho pro nosso sapo. Vocês já sabem, né, que eu sou louca, a louca da gravata borboleta, da rosinha, da florzinha. Nós vamos colocar um lacinho aqui no nosso sapinho, tá? Então, com a linha branca, eu venho aqui e vou prender o nosso lacinho. Não é lacinho, na verdade, é uma gravatinha borboleta. Então, ó, pego aqui. Esse aqui não tem perigo da criança, né? É uma peça maior, tudo, mas eu também aconselho a pregar de uma maneira bem segura. Aqui eu tô usando a linha de costura mesmo, mas o conveniente é uma... Se vocês tiverem linha de bordar, né? Seria conveniente porque ela é mais forte, ela é mais resistente, demora mais pra gastar, né? Então, mas basicamente é isso. É só dando voltas, pregando a gravata borboleta no tecido. Vou arrematar e mais uma aulinha terminada. Gostaram? Então, comenta comigo aí se vocês gostaram. Uma outra coisa que eu tava pensando aqui, vocês também podem fazer como Nana, se vocês quiserem, com os braços mais compridos, as pernas mais compridas, aqueles bem pernudo. São variações, aí fica na imaginação de vocês. Eu tô dando aqui o básico, como fazer o sapinho. E aí vocês veem de que maneira vocês querem levar esse projeto adiante, tá bom? Bom, lembrando que terça e sábado, aula nova. Tô preparando umas coisas super coloridas e diferentes para vocês. Então não esqueçam de comentar, de compartilhar. Tudo que é feito à mão é único, é inesquecível. Eu espero vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço e até lá!